precisam ler o livro Homens Sobrenaturais. Passa lá depois e pega o seu. Amém? Amém, gente? Eu quero hoje ler a palavra de Deus com você, num texto muito diferente hoje, porque nós estamos tratando desde manhã cedo sobre paternidade. Nós entendemos que Deus é nosso Pai. Amém, gente? Nós entendemos que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos orientar espiritualmente, e essas pessoas se tornam nossos pais espirituais. Nós entendemos que, como pais, nós temos responsabilidades de orientar os nossos filhos nos caminhos de Deus, e precisamos fazer todo o possível para que os nossos filhos permaneçam na presença de Deus. Eu queria convidar você a se colocar em pé para a gente ler dois versículos da palavra de Deus e orarmos para recebermos da parte dele uma palavra para o nosso coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra, para a qual vocês estão indo para tomar posse dela. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Diga amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo, diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu estou ávido por receber a tua palavra. Fala ao meu coração, toca a minha vida, abençoa-me nesta noite, que eu saia deste lugar muitas vezes melhor do que como aqui cheguei. Pai, repreenda o homem forte, destrua as obras de Satanás, que toda intenção do maligno caia por terra agora. Caia por terra agora. Eu declaro a minha vida escondida em Cristo Jesus. Eu recebo a tua palavra no meu coração nesta noite. Por isso, Deus, dá-me ouvidos atentos, dá-me um coração preparado, dá-me uma mente pronta para eu recepcionar toda a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Esta é uma noite para resolvermos algumas pendências. É uma noite de resoluções de pendências. Você precisa eliminar pendências. Você precisa eliminar da vida memórias doentias. Você precisa eliminar da sua vida uma mentalidade tóxica, doentia, machucada. Essa é uma noite de você eliminar da vida sequelas que estão presentes e que são frutos de complicações no relacionamento com os seus pais ou no relacionamento com os seus filhos. Então esta é uma noite de resoluções. É uma noite em que eu e você precisamos eliminar os problemas de pais com filhos,
problemas de filhos com pais. Esta é uma noite para eliminar a sua dificuldade de chamar Deus de Pai. Quanta luta, quanta dificuldade para chamar Deus de Pai. Vamos resolver isso hoje em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é o Deus de toda a criação. É o Deus que atua na terra. É o Deus que age de forma geracional. É por isso que o texto que eu li para vocês, Deus falou que é preciso ensinar aos filhos. Ele disse que é preciso ensinar aos netos. Ele disse que é preciso repassar de geração em geração os conteúdos da palavra de Deus para as pessoas. Por que Deus manda a gente fazer isso? É porque as pessoas tinham dificuldades de fazer. E se as pessoas lá de trás, lá do tempo em que eles estavam em direção à terra prometida, a terra que eles iriam possuir, se eles estavam precisando serem relembrados de que a bênção de Deus era uma bênção geracional, que dirá eu e você? Nós também precisamos trazer à memória todos os ensinos da palavra de Deus, porque a paternidade tem a ver com as orientações de Deus para os pais, para os filhos e para os netos. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje, você precisa sair daqui entendendo que paternidade é muito importante. É algo importantíssimo. Você precisa entender que quando você resolve no seu coração, na sua mente, a questão ou pendências sobre paternidade, aí você se empodera. Quando você resolve essa questão na sua vida, você amplia a sua visão. Quando você resolve a questão da paternidade na sua vida, você cresce, você melhora, você impulsiona a sua vida, você libera a sua alma para coisas maiores e melhores, você resolve a sua vida. Os mandamentos de Deus, eles são para você, eles são para os seus filhos, eles são para os seus netos. Deus é geracional. É por isso que serviu para aquela geração e serve para essa geração aqui também. Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje, eu quero considerar alguns princípios com vocês. Primeiro princípio, honre a paternidade na sua vida. Em primeiro lugar, você precisa honrar a paternidade na sua vida. Jesus fez isso. A Bíblia diz em João 8,45, Jesus falou, eu honro o meu Pai. Eu honro o meu Pai. Jesus estava falando para um grupo de judeus que desonravam a Ele. E Ele diz, olha, meu testemunho é que eu honro o meu Pai. O testemunho que eu dou para vocês é que eu honro o meu Pai. Então Jesus fez isso. E aí nós olhamos para a nossa vida e nós entendemos que temos a paternidade biológica e temos a paternidade espiritual. Então tem a ver com, isso tem tudo a ver com a decisão que nós tomamos de filiação. Infelizmente, tem pessoas que decidem continuar órfãos. Tem pessoas que decidem continuar órfãos no orgulho, na negação, na dúvida, na dureza do coração.
Tem pessoas que ainda estão assim. Mas a Bíblia fala em João 1,12 o seguinte: contudo, os que receberam, isto é, os que creram em seu nome, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você tem filhos, você é um pai biológico, você tem filhos, os seus filhos não honram o que você desonra. Então, quando você valoriza e promove a paternidade espiritual na sua vida, seus filhos vão honrar a paternidade espiritual na vida deles. Em outras palavras, se você honra a Deus, seus filhos vão honrar a Deus. E aí, existe uma das formas através da qual Deus nos ensina a rejeitar de forma prática a orfandade nas nossas vidas. E a maneira prática de rejeitar a orfandade na vida é praticar a paternidade espiritual. Se você tem alguém que é bem próximo de você, alguém que orienta você, alguém que ora por você, alguém que discipula você, alguém que cuida de você, alguém que aconselha você, você tem alguém próximo de você que abençoa a sua vida, que protege você e que corrige você quando é necessário e te alinha de novo para o espiritual. Essa pessoa pode ser considerada um pai espiritual para você. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então nada substitui a paternidade na sua vida. Ou você tem paternidade biológica e você tem paternidade espiritual. Você pode ter mentores, você pode ter líderes, você pode ter amigos, você pode ter chefes, mas os seus líderes espirituais são importantes. Líderes espirituais são importantes. Então Deus tem planos para a sua vida que muitas das vezes vai fluir através da vida desses líderes espirituais que estão orientando você no caminho de Deus. Então, não impeça o fluir de Deus na sua vida. Porque a honra, ela destrói a orfandade. A honra arrebenta com a orfandade. Uma pessoa órfã é alguém que está sempre com dificuldades de honrar. Por isso, não impeça o fluir de Deus na sua vida. Deus pode usar pessoas para te abençoar. Eu não sei, mas eu posso estar falando aqui nesta noite e o seu coração está sendo abençoado. Porque existe paternidade espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, treine seus filhos para a vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, o seguinte: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho
do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, uma orientação de Deus é que você forme os seus filhos biológicos e os filhos do coração, quem tem, para serem vencedores na vida. A forma disso acontecer é através de relacionamentos curados e relacionamentos saudáveis. Então, se os pais são pais curados, são pais resolvidos, são pais ajustados, equilibrados, se os pais têm relacionamentos saudáveis, ele está treinando o seu filho para ser um vencedor na vida. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, promova a verdade como o melhor futuro para os seus filhos. Note bem, promova a verdade para o melhor futuro dos seus filhos. A Bíblia diz, em 3 João 1,4, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Quem está entendendo, diga amém. Não tenho maior alegria do que saber, do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Gente, tudo que envolve mentira é incerto. Tudo o que envolve mentira é sombrio. Tudo o que envolve mentira é traiçoeiro, é insano. Tudo que envolve mentiras é instável. Então, a verdade é a melhor carreira que você pode dar para o seu filho. A verdade é a melhor profissão que você pode dar para o seu filho ou para a sua filha. Então, se o seu testemunho e exemplo de vida exalta o que é certo, você está preparando o seu filho para um futuro abençoado. Mas se o seu testemunho é um testemunho mentiroso, falso, incerto, você está preparando o seu filho para uma destruição na mente, no pensamento, nas palavras e nas atitudes. Entenda, se o seu testemunho e exemplo de vida exaltam o que é verdadeiro, o que é honesto, você está preparando o seu filho para um futuro abençoado. Eu e você precisamos entender que o Deus Pai quer que façamos a nossa parte para que os nossos filhos sejam os melhores filhos desta sociedade.
A Bíblia conta a história de um filho pródigo. A banda pode subir. A Bíblia conta a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos. É uma parábola. Eu não sei se a parábola tem mais a ver com o filho que é pródigo, isso é, gastador, ou se a parábola tem a ver com o pai que é amoroso. Eu penso que o pai amoroso é o destaque dessa parábola. O filho, um dia, ele pensou, eu vou conversar com meu pai. Eu vou ter um tempo com meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, eu estou com 18 anos de idade. Eu estou decidido, eu quero viver a minha vida. Dá-me a parte da minha herança, porque eu vou cair fora, eu vou embora. Eu imagino que ele pensou isso vários dias, eu imagino que ele ensaiou essa conversa várias vezes, eu imagino que ele pensou muito antes de falar com o pai, porque ele sabia que pedir herança de um pai vivo não era algo correto, mas ele disse, eu vou pedir. E depois de tanta insistência, a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles a herança. E o filho pegou tudo que tinha, colocou numa mochila e numa bolsa, colocou nas costas e saiu e foi embora da sua casa. Porque ele pensava que quanto mais longe do pai ele ficasse, melhor seria para ele. Ele sabia que o estilo de vida que ele queria viver agora não tinha nada a ver com o estilo de vida que o pai dele tinha programado para ele lá na casa dele. Então ele vai para um lugar distante. E diz a Bíblia que nesse lugar distante ele começa a gastar o seu dinheiro com as meretrizes, com as garotas de programa daquela época. Ele começou a beber, ele começou a fazer tudo errado, tudo que ele não poderia fazer como um cristão, ele começou a fazer naquela ocasião, naquela situação. E quando ele chega naquela cidade, ele fica hospedado num hotel 5 estrelas. E de repente o seu dinheiro começa a acabar e ele sai do hotel de 5 estrelas para um hotel de 4 estrelas. E depois ele baixa para um hotel de 3 estrelas, de 2 estrelas, de 1 estrela. E por fim ele estava agora já morando numa pensão. E o seu dinheiro estava acabando, e um dia ele pensou, eu preciso encontrar um emprego, porque o dinheiro acabou. E ele começou a mandar os seus currículos, e ele pedia às pessoas para oferecer uma oportunidade de emprego para ele. Ele batia na porta das pessoas, e elas diziam assim, olha, se você tivesse vindo ontem, a vaga seria sua. Mas a Bíblia diz que houve uma fome naquela região, e todos ali começaram a passar necessidade, inclusive aquele jovem rico. E aí, um dia ele saiu para procurar emprego. E ele viu que tinha algumas pessoas lavando as cocheiras dos porcos. Ele viu as pessoas ali, os funcionários no chiqueiro. E ele chegou e perguntou, tem alguma vaga aí? Tem uma oportunidade para trabalhar aí? Aí alguém disse, olha, você chegou na hora certa. Tem uma vaga aqui. Você pode começar amanhã. E aquele jovem então começou a trabalhar do lugar que era desprezível para os judeus. Ele começou a trabalhar naquele lugar tão sujo. Ele começou a lavar os porcos, a lavar o chiqueiro, cuidar dos porcos, colocar ração para os porcos. E diz a Bíblia que um dia ele teve vontade de comer.
da comida dos porcos. E eu fiquei pensando lá na minha casa sobre esse menino. Por que ele pensou em comer das sujeiras, do alimento dos porcos? Porque ele estava na sujeira. Ele estava tão imundo quanto aqueles porcos eram considerados imundos. E naquela situação ele começou a pensar numa possibilidade de volta. Porque ele começou a imaginar que ele tinha tantas coisas. Ele tinha um campo para trabalhar. Ele tinha novilhos, ele tinha gado. Ele tinha uma casa para ele poder voltar para cá, no final do dia, para descansar. Ele começou a pensar e a lembrar que ele tinha uma boa música, porque na casa dele tinha muitas festas, o pai fazia churrascos. Ele tinha muitos amigos que iam para lá para festejar com ele. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha o amor da família, ele tinha segurança. Ele tinha o perdão do pai, ele tinha a festa que o pai fazia sempre, ele tinha mesa farta, ele tinha carinho da família. Ele tinha tudo isso, mas a pergunta era: por que ele saiu de casa? Por que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem motivo certo? Ele saiu de casa porque ele tinha um pecado no coração. Ele saiu de casa porque ele estava escravizado pelo pecado. E muitos saem porque o pecado escraviza, porque o pecado separa. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Coração enganoso. Ele disse que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O coração é perverso. Muitas coisas ruins, todos os pensamentos ruins passam pelo coração e levam as pessoas a executar as coisas ruins. Em Provérbios 4:23 a Bíblia diz: acima de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração, porque do seu coração depende toda a sua vida. Mas aquele jovem começou a lembrar de tudo isso. E aí diz a Bíblia que ao olhar por toda aquela situação à sua volta, ele caiu em si. E o texto bíblico diz, do versículo 17 ao 21, que caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Ele disse: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, trata-me como um dos teus empregados.
E a seguir ele se levantou e ele foi para o seu pai. Enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu. E aí o pai, movido por uma grande compaixão, o pai correu até ele e o abraçou fortemente e o beijou. Aí o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí o pai celebra o retorno dele e diz: contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Este meu filho estava perdido e foi achado. Então, eles começaram a festejar o seu regresso. O pai já estava esperando o filho voltar. O pai já tinha tudo preparado para fazer uma festa. E o filho voltou. O filho voltou. Existem muitas lições nesse ensino de Jesus, mas uma delas é que o filho que tinha tudo perdeu. Ele perdeu tudo, porque ele saiu da casa do pai. Ele perdeu tudo. O pai continuou fazendo churrascos. O pai continuou dando festas. O pai continuou com investimentos no banco. O pai continuou aplicando. O pai continuou tendo. Mas o filho não tinha mais nada. Mas ele voltou para a casa do pai, que tinha tudo para ele novamente. Na verdade, quando ele estava no mundo, ele estava vivendo como escravo e não como filho. Ele estava no pecado, porque o pecado escraviza as pessoas. Pastor, quando é que o pecado escraviza uma pessoa? O pecado escraviza uma pessoa quando não se arrepende de verdade. Quando a pessoa faz de conta. Quando a pessoa é de aparências. Quando a pessoa não é verdadeira, não é honesta, não se arrependeu de verdade. A Bíblia diz no Salmo 32:5: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, disse Davi. Então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em 1 João 9, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é preciso se arrepender de verdade. O pecado escraviza a pessoa que não se arrepende de verdade. Pecado é pecado. E Jesus falou, ele disse: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Pecado tem nome. E precisa ser confessado.
Quando que um pecado escraviza uma pessoa? O pecado escraviza uma pessoa quando tem constantes recaídas. A Bíblia diz que quem esconde os seus pecados não prospera, não melhora, não avança. Mas quem confessa os seus pecados e abandona os seus pecados, alcançará misericórdia. Então existem pessoas que elas têm constantes recaídas. Elas erraram hoje, aí já planeja o erro para amanhã. É o mesmo pecado. Ela faz conscientemente, diariamente, regularmente. Então, quando a pessoa tem constantes recaídas, esse pecado está escravizando essa pessoa, está colocando correntes nessa pessoa. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:1, que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso prévio, irremediavelmente. Chega uma hora que vem a destruição. Satanás não brinca de ser Satanás. Não tem dia santo, não tem feriado, não tem descanso. É por isso que nós precisamos resolver nossas questões com Deus. Quando um pecado escraviza uma pessoa, quando o pecado passa a dominar essa pessoa. A Bíblia diz, Romanos 6,16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte. Então o pecado, ele cansa. O pecado adoece. E o pecado mata as pessoas. O salário, a recompensa, o resultado, o que vem por causa da prática do pecado é a morte. É por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar é essa que morrerá. O que você precisa fazer hoje? Hoje você precisa resolver a sua questão de pecado, de escravidão, e sair da escravidão e voltar para a filiação. Sair da escravidão, sair do chiqueiro, do local sujo, do local imundo, do local que não lhe pertence, e voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, para as realidades do Pai, para a festa do Pai, porque o Pai continua do mesmo jeito, tendo tudo o suficiente para você. Então hoje você precisa celebrar a sua filiação. Você precisa renovar o seu relacionamento com o Deus Pai. O Deus Pai sempre quer fazer uma festa para você. Então como que você vai renovar o seu relacionamento com o Deus Pai? Você vai começar hoje a chamar Deus de seu Pai. Você vai começar hoje a cultivar uma intimidade com o seu Pai.
Hoje é dia de você entender que Deus é o seu Pai. Queria pedir para você se colocar em pé, porque nesta noite você precisa se sentir protegido pelo seu Pai. Essa é uma noite para você sair daqui entendendo que a sua identidade de filho está reforçada, porque você é filho do Deus Pai. Hoje você tem que sair daqui entendendo que você pode desfrutar dos seus direitos de filho do Deus Pai. Hoje você tem que sair daqui entendendo que você não está só. Você tem um Pai, você tem Deus. Hoje você tem que sair daqui entendendo que você vai seguir o exemplo de Jesus. Você vai honrar o seu Pai. Você vai honrar o seu Pai. Você vai honrar o seu Pai. Você tem que sair daqui hoje entendendo que quando você chegar lá fora, no seu trabalho, na escola, na sua casa, no condomínio, no bairro, na rua onde você mora, você vai contagiar as pessoas com a visão do Deus Pai. Você todos os dias da sua vida vai ser sensível à voz do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo que está em você e que testifica com você de que você tem um Pai. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Em Gálatas 4:6, a Bíblia diz que porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito dele. Deus enviou o seu Espírito. Ele enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. E agora você pode clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Então assim você não é mais escravo, mas agora você é filho. E Deus também te tornou um herdeiro, uma herdeira. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz: porque vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temer, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Meu Paizinho, meu Pai querido, meu Pai, meu Pai. O próprio Espírito testemunha, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Aqui não tem nenhum filho do diabo. Aqui não tem nenhum filho de Satanás. Aqui não tem nenhum filho de demônios. Aqui estão reunidos os filhos de Deus. Eita caramanás! Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Ser órfão é um conjunto de sentimentos e emoções que levam as pessoas a viverem na dúvida. Ser órfão espiritual é um conjunto de sentimentos e de emoções que levam as pessoas a viverem no medo, cheias de medo. Ser órfão espiritual é a pior coisa da vida. Satanás é órfão e ele quer que todas as pessoas vivam na orfandade, vivam na mentira, vivam no erro, vivam condenadas, reprovadas, fazendo tudo que é errado, decidido sempre para o lado errado da vida.
Satanás é órfão. Ele quer que as pessoas vivam cheias de medo. Ele quer que as pessoas vivam na solidão. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você que ser filho é a melhor coisa da vida. Ser filho é a melhor coisa da vida. Ser filho de Deus é entender que o Pai está sempre perto da gente. Ser filho de Deus é a melhor decisão da nossa vida, porque a gente sabe que tem o Pai perto da gente em todos os momentos da nossa vida. Assim como um pai terreno deseja dar as melhores dádivas para os seus filhos, o Pai Celestial tem toda boa dádiva e todo dom perfeito para os seus filhos. Hoje eu vim aqui dizer para você: vamos resolver essa pendência hoje. Vamos eliminar da nossa vida toda pendência que aleja a gente, que maltrata a nossa vida, que nos leva à sujeira, a lidar com o mau cheiro, com o fedor. Hoje é dia da gente sair daquilo que escraviza a gente, se arrepender de verdade. Se você estava errando numa área e você sabe que essa é a sua área de fragilidade, se arrependa hoje de verdade. Pare de beber, pare de fumar, pare de se drogar, pare de prostituir, pare de acessar conteúdos que enojam a sua vida e te fazem envergonhar a pessoa que você é. Pare de maltratar as pessoas, de enganar as pessoas, de trazer falsas promessas e de tentar imprimir na mente das pessoas ideologias erradas. É tempo de mudanças, de sair da escravidão, do pecado, se arrepender de verdade, não deixar o pecado dominar a sua vida, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, e a graça tem Espírito Santo para você, para te abençoar. Essa é uma noite de libertação aqui, porque está escrito na minha Bíblia: se o Filho te libertar disso, verdadeiramente você será livre. Está escrito nessa palavra, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Portanto, você não precisa mais ficar debaixo do jugo da escravidão. O jugo, o peso, você não precisa carregar mais. Jesus já resolveu para você na cruz do Calvário. Eu quero orar hoje. Eu quero pedir a Deus que tire as correntes
das pessoas. Eu quero orar hoje para que Deus tire, quebre as cadeias que prendem as pessoas, que levam as pessoas para o mundo. Hoje, Deus vai tirar você da escravidão. Deus vai abrir seus olhos. Deus vai tirar você da mentira, do erro e do pecado. Nós vamos cantar uma canção aqui. Se você veio aqui nesta noite e Deus falou com você para ser filho, para ser uma filha, eu quero orar por você. Pastor, ora por mim. Eu quero ser filho de Deus. Quero ser uma filha de Deus. Pastor, eu estava distante e eu quero voltar para a casa do Pai, porque aqui é uma família. O Pai está aqui para me receber e eu quero ser recebido e ser abraçado pelo Pai hoje. Nós vamos receber você de volta para a casa do Pai. Pastor, eu estou aqui, mas eu ainda não me decidi pelo batismo. Eu preciso dar um passo de fé, eu preciso mais. Eu preciso levar a sério mais a minha vida espiritual. Eu sei que eu preciso dar um passo mais à frente, eu preciso me batizar. Enquanto eles vão cantar uma canção, sai do seu lugar e vem aqui à frente para eu orar por você. E logo depois nós vamos encerrar o culto. Enquanto eles cantam, sai do seu lugar e vem.